O deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, comparou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ao ditador Adolf Hitler. Vê, isso foi lá no plenário, vai. Quero parabenizar o doutor Eduardo Tagliaferro e dizer que ele nos traz muito orgulho. Um homem honrado que trabalhou para um dos maiores tiranos do mundo e que, se a gente for equiparar, dá para equiparar Alexandre de Moraes a Hitler. Só para quem conhece a história de um ditador a fundo pode dizer que Alexandre de Moraes é imagem e semelhança de Hitler. Tá ficando louco, deputado? Não. Ele assassinou o Clesão na cadeia. Ele matou o Clesão. Aí o senador Flávio Bolsonaro foi para as redes sociais falando das provas, né? Provas. Aí ele já fala de provas do Eduardo Tagliaferro contra o Alexandre de Moraes. Ele diz aqui, ele é filho do presidente. Ele fala, não, ele é suspeito. Tudo bem, eu entendo. Mas é senador da República. Diz que essas provas justificam até a suspensão do julgamento de Bolsonaro. O senador disse ainda que vai tomar medidas para dar início a processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o senador Magno Malta, o gabinete de Alexandre de Moraes não só prendeu e calou inocentes, mas teria fabricado provas para justificar os julgamentos políticos e condenações encomendadas. Veja. O presidente Jair Bolsonaro está sendo humilhado nesse momento, massacrado nesse momento. Por esse fraudador. Por um bandido que produziu fraude o tempo inteiro. Ou esse Senado impeachment esse marginal. Um marginal. Uma quadrilha. Ou impeachment esse marginal. E nós temos todo o dever de buscar internacionalmente a proteção desse cidadão chamado Tagliaferro, que se dispôs, esse cara se dispôs, porque esse cara, com o marginal, com as relações que ele tem, ele vai encontrar esse rapaz em qualquer lugar do mundo. Agora, senador Girão, senador Flávio Bolsonaro, presidente dessa comissão, nós vamos convocar essas pessoas que ele falou para vir aqui para ouvir. Mas ou nós instalamos uma CPI, ou saímos daqui para procurar o Davi Alcolumbre, onde ele estiver, e reunir com ele, com esses documentos, porque não tem sentido mais. Tem 41 assinaturas pedindo impeachment, né, de Alexandre de Moraes, e o Alcolumbre disse que se tivesse 81 senadores pedindo impeachment, incluindo ele, né, 81 tem que incluir ele, ele não abriria o processo de impeachment, tá? Lembro a vocês que isso foi ao vivo, ao ar. Tudo isso que eu estou colocando aqui foi ao vivo ao ar. Está onde? No YouTube do Senado Federal. A transmissão foi da página oficial do Senado Federal, que eles chamam de TV Senado. Eles não fazem as transmissões? Está ao vivo. Foi ao vivo, ao ar. Então, se o Alexandre de Moraes quiser derrubar, vai ter que derrubar primeiro a TV Senado. Quer derrubar? Derruba a TV Senado. Que foi transmissão ao vivo. Se é transmissão ao vivo, TV Senado. Tudo isso aqui, TV Senado. Tá? É evidente que tem alguns trechos da transmissão que a gente verifica que outras pessoas pegaram e a gente utiliza, porque facilita a vida do jornalismo. Mas nós temos, inclusive, toda a transmissão aqui, baixada já, tá? Ainda na Comissão de Segurança Pública, o Eduardo Tagliaferro revela uma coisa que surpreendeu. Falou o seguinte, a nora da jornalista Miriam Leitão, lembrando o seguinte, que ela é casada com o filho, que é jornalista também, que é da Globo, né? Que é da Globo. Estava entre as pessoas responsáveis para alimentar um grupo de WhatsApp chamado Gabinete Paralelo do Ministro. Um grupo de WhatsApp, Gabinete Paralelo do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Eduardo,
o grupo funcionava como uma verdadeira operação para censura, veja. Esses pedidos eram recebidos, enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Policiais federais também fizeram parte desse gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes. Veja. Mas então o senhor trocava mensagem com policiais federais, assim como o senhor fazia com o procurador Paulo Gonet? O senhor trocava mensagens ou diretamente ou em grupos de WhatsApp com policiais federais? Acho que essa pergunta é importante, presidente. Sim. Existia um grupo que chamava Grupo de Atos Antidemocráticos, que foi criado, colocaram eu dentro desse grupo justamente para tratar com relação ao 8 de janeiro. Então o senhor participava de grupo de mensagens com policiais federais, nunca trocou nenhuma mensagem direta com o policial federal, correto? Direto? Não, nunca diretos. Mas no grupo tinha policiais federais, o senhor podia dar os nomes dos policiais federais que estavam nesse grupo? O senhor tem essa relação ainda? Eu preciso pegar, eu prometo que eu passo pro pessoal da comissão, mas eu lembro que tava o Chuí, eu não lembro se o Scarpelli tava, eu preciso ver, porque talvez eu seja... Você ainda tem o grupo? De pessoas que não estavam. Você ainda tem o grupo ou o grupo foi apagado no seu telefone? Não, tem coisas que não estão no meu telefone, mas estão no material pericial que foi certificado já. Pera, deixa eu ver aqui. Atos... Se o grupo inteiro já foi... Não, o grupo tá aqui. Ele está passando o grupo que tem os nomes dos policiais federais. Estamos falando aqui de pessoas da Polícia Federal no grupo Gabinete Paralelo. Policiais federais. E ele tem os nomes. E esse negócio de material que foi certificado é porque ele está com uma emissora de lá da Europa, que ele está foragido, né? Está foragido na Itália. Ele está com uma emissora de lá para publicar, fazer a publicação completa desse material todo. Já o deputado federal, delegado Paulo Bilinski, que é do PL de São Paulo, publicou no Instagram nomes e fotos de ex-deputados que, segundo ele, atuaram como informantes do ministro Alexandre de Moraes. Na postagem, o parlamentar citou o Alexandre Frota, Nereu Crispim, esses seriam colaboradores. Aliás, ele não apenas citou... Olha, pega aqui, segura aqui, me dá aqui. Ailton Vieira, que é juiz, que era assessor de Alexandre. Isso é muito grave. A fala desse deputado. Recebi do deputado Alexandre Frota, o juiz dizendo, tem a ver com a diplomação. Acho que o assunto pode ser do TSE. Aí o Eduardo responde. O Eduardo Tagliaferro. Ailton, não sei se é uma boa aí para cima do Davi Sasser. Esse cara é o canto gospel mais famoso e influente. Vai revelar católico, evangélico, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso. É totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Aí tem uma fala aqui, para terminar. O problema é que foi o ministro quem passou. Depois recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente. Ou seja, o ministro que ele se refere é o ministro que ele era assessor. Isso aqui foi o Paulo Bilinski que publicou. Veja só, tem muita coisa publicada, viu? Aqui, essa outra também. E sempre o juiz que era assessor. E esses documentos, o Eduardo Tagliaferro guardou, que são as transmissões, as conversas por... Isso aqui é o WhatsApp, né? Ou isso aqui é Telegram? É Telegram? Que é Telegram. Tem essas coisas, ele guardou, ele conseguiu guardar, porque ele foi, no caso... imputado a uma busca e apreensão pelo Alexandre de Moraes. E você vê que ironia. O Alexandre de Moraes, ele está sendo acusado pelo Eduardo Tagliaferro. Né? A vaza-toga, publicada na Folha de São Paulo, pelo Intercept, foi o Eduardo Tagliaferro que é acusado de ter publicado.
Mas o Alexandre de Moraes é relator do caso dele. Como é que pode? Se, no caso, vamos dizer assim, supostamente o Alexandre é vítima. Ele não poderia relatar o caso da pessoa que o acusa. Não, tá esquisito. Se você for juiz, se você for promotor, advogado, você sabe disso, meu amigo. Né? O cara acusou o juiz, beleza. Ah, não, ele tá errado. Outro juiz decreta a prisão. Mas o próprio Alexandre, seu relator, não pode, pô. Pelo menos na ordem de direito, eu entendo dessa maneira. O que você acha? Se você é advogado aí. Hã? Durante a Comissão de Segurança Pública do Senado, a senadora Damares Alves, quando tomou conhecimento do material apresentado pelo Eduardo Talhaferro, pediu que esse conteúdo tem que ser enviado também ao Supremo Tribunal Federal, para os outros ministros saberem, pô. Porque naquele negócio da vaza-toga, a vaza-jato, né, quem se rebelou foi o Gilmar Mendes. Falou, não, peraí, isso não é justiça. E com isso agora? Vem comigo. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Acho meio complicado, viu, senadora? Barroso foi aquele que disse, derrotamos a extrema-direita, derrotamos o bolsonarismo, é o homem do perdeu mané, e é aquela outra polêmica que ele disse que não foi exatamente assim que ele falou, mas a eleição não se ganha, a eleição se toma. Então tá complicado, viu? A senadora Damares diz que o julgamento de Bolsonaro é uma farsa montada por Alexandre de Moraes, e ela disse durante essa audiência também, veja. Hoje é um dia de vergonha, perseguição, de angústia, dia de vergonha. Enquanto o algoz do presidente Bolsonaro está proferindo uma sentença lá na Suprema Corte, nós estamos aqui reunidos, expondo o algoz e todos os seus erros. Está depondo aqui o Talhaferro, o ex-auxiliar do ministro Alexandre. E ele está trazendo dados e informações chocantes. O time de Bolsonaro não poderia hoje fazer nada mais espetacular que isso, que nos reunirmos e mostrarmos quem é Alexandre de Moraes e o gabinete do ódio, da perseguição, do horror que ele construiu dentro do TSE. Eita só. O João Paulo aqui respondendo. Agenor, eu era seu fã, agora com essa resposta sou mais ainda fã. Parabéns pelo programa. Ninguém ouse tocar em você, pois seremos milhares com você. Olha, João, eu vou dizer uma coisa. Eu já passei muito perrengue ao longo da minha vida. Problemas sérios, né? Com coisas muito sérias. Vou aqui entrar em detalhes. E às vezes você tem algum amigo do lado. E tem hora que os amigos correm, viu, querido? Corre todo mundo. É complicado, vou te dizer, é complicado, viu? A tal da lealdade hoje em dia é muito complicado. Lealdade hoje em dia. Antônio Ferreira, cardenou o STF, um tribunal de exceção. Lucas Saraiva. Cardi, Talhaferro poderá ser indiciado por participar desses chamados crimes que ele mesmo vazou? Ele está confessando.
Né? Na realidade, ele está confessando. Anderson Pergentino, com as provas de ontem fica claro quem são de fato os golpistas. A República caiu e o povo segue anestesiado. Essa situação é insustentável. Abraços aqui, diz o Anderson Pergentino. E ainda diz, nisso tudo, alguém da OAB disse algo? Vergonha. Eu estou aqui esperando, né, que a imprensa brasileira, os colegas jornalistas, eles também publiquem. Né? Eles também publiquem. Porque essa situação, por exemplo, dos empresários que foram vítimas, me parece, pelo menos o que me parece, ficou muito bem provado. E é um crime. Um juiz não pode fazer isso. Você tolher um lado durante uma eleição, uma campanha duríssima como aquela, né? Então, isso tem que ser pelo menos investigado. Ninguém está dizendo que é verdade, que é mentira, não estou. Mas tem que ser investigado. Porque ele apresentou as informações, os prints, e ele diz que tem já alguns desses prints certificados. Porque ele está em contato com a emissora internacional, tá? Com o depoimento do Talhaferro, o senador Flávio Bolsonaro destacou que as medidas vão ser tomadas pela Comissão de Segurança lá do Senado. Acompanhe quais serão essas medidas. Então eu quero colocar aqui em deliberação nessa comissão os seguintes encaminhamentos. Em primeiro lugar, a elaboração de um relatório com as denúncias trazidas aqui pelo senhor Eduardo Tagliaferro, em especial quanto à fraude processual de Alexandre de Moraes e quanto à atuação fora do processo do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e esse relatório ser encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que analise as denúncias e também avalie a possibilidade de suspensão do julgamento em curso, nesse momento, na ação penal dos réus do Rio de Janeiro. O encaminhamento também desse relatório ao presidente do TSE, ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ao Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é uma primeira deliberação. A segunda deliberação, vamos votar em bloco, é a disponibilização de todas as provas trazidas pelo senhor Eduardo Tagliaferro a todas as defesas dos réus do Rio de Janeiro. Aí o seguinte, os senadores também revelaram que o Tagliaferro foi ameaçado e foi coagido também a não revelar essas provas que ele apresentou. Diante disso, uma das medidas anunciadas pelo senador Flávio Bolsonaro foi reforço na segurança de Tagliaferro. Agora, como? Ele está na Itália. Ele está foragido. Já pediram a extradição dele. O Alexandre de Moraes pediu ao Itamaraty e o Itamaraty cedeu. Já solicitou ao governo italiano a extradição dele. Veja. Em terceiro lugar, encaminhar ao governo italiano um pedido de proteção ao senhor Eduardo Tagliaferro, que se encontra nesse momento nesse país, na Itália, para que preserve-se a vida, a integridade física dessa importante testemunha que está se sentindo ameaçado, como aqui publicamente exposto, e também um pedido aqui ao governo brasileiro, ao Ministério da Justiça, para que garanta também a integridade física dos seus familiares que estão aqui no Brasil. O senador Flávio Bolsonaro, ainda na TV Senado, tá? Fez uma análise sobre a Comissão de Segurança Pública. Eu achei, inclusive, bem interessante e democrático, porque tanto na Comissão de Segurança da Câmara, a subcomissão, que o Coronel Meira botou um bocado de denúncia, e agora na Comissão de Segurança do Senado, a Câmara transmitiu no canal oficial, no Coronel Meira, nós mostramos aqui alguns trechos, e agora esse material todinho tá na TV Senado. Porque é o seguinte, se quiser derrubar, derruba a TV Senado. Que é um poder também, poder legislativo. Você já pensou, não, vamos censurar a TV Senado, tirar do ar. Não, vê. Onde ficou evidenciado ali
a fraude processual praticada por Alexandre de Moraes, pelo menos na ocasião que foi aqui trazida à tona, em que ele simplesmente fraudou uma fundamentação para uma decisão que ele deu de busca e apreensão daquele grupo de empresários, né, que tinha uma conversa privada no WhatsApp. Houve uma reportagem em jornal. Logo na sequência, o Alexandre de Moraes determina não só a busca e apreensão dos aparelhos celulares de todos esses empresários, mas determina o bloqueio de contas bancárias, a retirada das suas redes sociais, a quebra do sigilo financeiro de todos eles. E a gente teve aqui a comprovação por parte do senhor Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor dele, de que a fundamentação para essa tomada de decisão dele veio apenas dias após. Ou seja, é uma das raras vezes em que se vê comprovado materialmente a pescaria probatória, ou a fishing expedition, como é chamado no mundo jurídico, de uma forma tão clara e tão evidente, porque ele busca os aparelhos para ir atrás de provas que ele não tem fundamento nenhum. Você vê, né, rapaz? Agora, isso ainda continua acontecendo, né? Busca os aparelhos. Aqui na cara de pau, aqui em Pernambuco, o Gilson Machado foi preso. Foi tirado lá do cotel. Foi o advogado Célio Avelino que tirou ele do cotel. O processo está em sigilo, o celular dele foi levado, ele não pode falar com ninguém ligado aos processos do golpe. Qual era a denúncia? Não, uma denúncia de que ele foi no consulado português aqui em Recife para tentar tirar um passaporte para o coronel Cid, Mauro Cid, o delator do golpe. Nada provado. Aí busca e apreensão, invadir a casa do cidadão, passar vexame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal, foi levado para o cotel. Ainda continua acontecendo, é a mesma coisa que o Tagliaferro denunciou. Agora, deixa eu só mostrar aqui, frisa aqui para mim. Porque é o seguinte, eu estou dizendo para vocês, esse pessoal acho que foi muito inteligente. É TV Senado, olha aqui, ó, TV Senado, tá vendo aqui, ó? Ó, nós pegamos direto, aí vai ter que tirar a TV Senado lá. Eles fizeram a transmissão oficialmente pelo Poder Legislativo. Tudo isso foi denunciado oficialmente pelo Poder Legislativo. Então foram muito espertos, porque como é que vai tirar isso do ar? Vai ser o Poder Judiciário tentando derrubar a mídia social do Poder Legislativo. Você vê, foi lá, fizeram a transmissão, 8 horas de transmissão, em paralelo com a TV Justiça. E depois ainda deu entrevista na TV Senado.